No vídeo de hoje vamos falar de duas ações em 2 minutos ou um pouco mais, nesse caso bem mais, mas bem como nossas perspectivas para ela de crescimento no longo prazo. Vinheta! Lembrando que a nossa perspectiva aqui é do buy and hold, é a metodologia que a gente segue, a metodologia utilizada pelos maiores investidores do mundo, o mais conhecido aí, Warren Buffett. Se a gente for traduzir, é comprar e segurar. Então, a nossa ideia é justamente ficar com esses investimentos, comprar boas empresas para ficar ao longo do tempo com essa visão realmente de sócio dessas empresas e ganhar com o retorno, com a valorização dessas cotações e com os dividendos. Porque o nosso objetivo final lá é justamente a independência financeira, que é aquele momento onde os nossos recursos, investimentos, né, eles acabam pagando o nosso custo de vida através ali dos dividendos, da valorização dos nossos investimentos. Então esse acaba sendo o nosso objetivo principal, essa visão aí de investimento para o longo prazo. Hoje a gente vai falar então de duas grandes empresas. A primeira delas é líder no seu setor e não é a Ambev, que ultimamente deu aí alguns momentos meio conturbados, mas a gente vai falar aqui de Itaú, que é o maior banco do Brasil hoje, que tem o ticker ITUB3. O ticker é o código na Bolsa de Valores, então se a gente for comprar uma ação é esse o código de Itaú. Como eu comentei, ele é o maior banco, se teve muito essa questão assim com a pandemia e com os avanços, essa questão de os bancões ficarem para trás devido às fintechs, bancos digitais, mas não é bem isso que a gente está vendo, né? Os bancos eles conseguiram ter bons resultados, conseguiram também evoluir, se digitalizar ao longo desse tempo. E se a gente for ver aí, Itaú teve bons lucros nos últimos 2 anos. Então, 26 bilhões em 2021 e em 2022 em torno de 22 bilhões. E quando a gente for ver aí o nosso retorno que a gente pode ver ao longo do tempo, né, nos investimentos, com Itaú, por exemplo, a gente vai colocar agora aqui um gráfico em relação a isso, vendo a cotação dos últimos 10 anos. Então, um pouquinho mais de R$10 e hoje a cotação está próximo de R$20. Então, uma valorização de quase 100% ao longo desse tempo, considerando os dividendos, também reinvestindo os dividendos. E se a gente for pegar isso ao longo do tempo e fazer um exemplo, se a gente investisse R$5.000 ao longo desses 10 anos, aí a gente teria um retorno de quase R$10.000. Então, a gente pode ver o quanto que a gente pode ter de valorização nos investimentos. Além disso, hoje Itaú está pagando em torno de 4,74% de dividend yield, que são os dividendos que pagam em relação à ação. Então tudo isso mostra para nós aí bons números que a gente pode analisar, que a gente pode estudar dentro dos nossos investimentos. E antes de ir para a segunda empresa, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e já manda para aquele amigo que precisa começar a investir. Bom, a segunda empresa é uma empresa do ramo de papel e celulose, né, uma gigante aí dentro do setor, mas por ser uma commodity, obviamente tem riscos mais associados e a gente tem que entender que é um mercado cíclico. Essa empresa que eu estou falando é a Suzano, é uma excelente empresa, e aí se a gente vai pegar a valorização dela nos últimos 10 anos, né, ela entregou excelentes resultados para acionistas. O Guto vai botar o gráfico aqui embaixo. A gente consegue ver que ela entregou uma valorização de 636% nos últimos 10 anos, o que dá uma média de 63% ao ano, considerando sim um reinvestimento dos dividendos. Mas aqui vai um fator extremamente interessante. A Suzano nunca foi uma boa pagadora de dividendos. Ela pagava pouquíssimos dividendos ao longo do tempo. Então realmente a entrega dela maior foi na valorização da empresa, né? Hoje então ela está pagando um dividend yield baixo, não, considerando a nossa taxa de juros, é um dividend yield baixo, mas de 5,29%, e como eu falei, o seu histórico de dividendos é bem baixo também. Mas uma valorização dessa não precisa pagar dividendo, né? Uma valorização de 63% ao ano em média não precisa pagar dividendos. Bom, ela veio crescendo muito forte ali, principalmente de 2017 para cá, né? Isso reflete no seu número, nas suas receitas principalmente, e vamos botar uma outra tabela aqui embaixo, né? Onde mostra justamente isso. Gráfico. A gente vai botar um outro gráfico aqui embaixo, onde mostra justamente isso. A gente vê que ela teve um crescimento de receita muito grande, principalmente ali em 2017, né, 2018, e aí explodiu realmente até agora 2022. Mas a gente também pode observar que ela teve um prejuízo, tanto em 2019 quanto em 2020. E esse prejuízo se deve a 2 fatores principais. O primeiro é que muito de suas dívidas são atrelados ao dólar. Então ali a gente teve aquela explosão do dólar, né, em 2019 e 2020 ali, o que fez suas dívidas aumentarem muito, o que impactou fortemente o seu resultado. E também a empresa perdeu 9 bilhões em operações com derivativos, né? Uma empresa desse tamanho, ela tem operações de hedge com derivativos e acabou perdendo 9 bilhões nesse processo. Então aqui a gente já vê que ela é um gigante assim, dentro do setor, embora ela tenha tido um prejuízo muito grande, mesmo assim a sua cota se valorizou em função das perspectivas futuras que o mercado enxergava dentro da empresa. Então é uma empresa assim, que tem excelentes perspectivas para o longo prazo, mas em função do setor que ela está inserida, em função de tudo que engloba aí receita globalmente,
tudo que engloba a receita globalmente comum. Em relação de tudo que engloba isso, a receita, né, que tem muita coisa que vem de fora, suas dívidas são atreladas ao dólar, é uma empresa muito mais complicada de se analisar e tem que ter um cuidado muito maior. Tá? Então a gente trouxe aqui dois exemplos, duas gigantes dentro dos seus setores, só que exemplos de rentabilidades totalmente diferentes. Né? Uma empresa que tem uma rentabilidade boa, mas mais modesta, e uma empresa que realmente tem uma rentabilidade enorme. E aqui a gente faz aquele levantamento. A gente nunca vai acertar somente as melhores empresas. Vão ter empresas na nossa carteira que não vão performar bem ao longo do tempo, isso é natural, por isso que a gente fala da diversificação. Né? Pensando aí uma carteira de 15 ativos, se dentro dessa carteira de 15 ativos a gente tem ali 4, 5 empresas que deem essa rentabilidade como a Suzano deu, a média da nossa carteira já fica excelente. Então a gente não precisa acertar sempre as melhores empresas, né? Por isso a gente diversifica. A gente pegando algumas boas valorizações ao longo do tempo, e tem empresas que valorizaram muito mais ainda que a Suzano nesse tempo, a gente já consegue ter uma média de rentabilidade excelente dentro da nossa carteira. Mas claro, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, são duas empresas que a gente trouxe aqui para vocês estudarem, e se vocês gostaram da tese de investimento, se aprofundar ainda mais nos estudos. E também, aqui no nosso canal, a gente tem mais de 200 vídeos para vocês irem olhando, irem estudando, irem aprendendo sobre investimentos. Inclusive a gente tem uma playlist que é só de ações, né? 2 ações, 2 minutos, ações de fundos imobiliários. Onde a gente sempre dá disclaimer de empresas, né? Que a gente traz aqui, o Guto vai deixar o card aqui. Então a gente sempre traz disclaimer de algumas empresas aí para vocês fazerem aquela análise superficial primeiro, né? E depois, se gostarem, ir aprofundando numa análise mais objetiva. Se gostaram desse vídeo, então não se esqueçam, curta, compartilhe com aquele amigo que precisa investir, ative o sininho, isso é bem importante para vocês receberem a notificação de todos os vídeos e nos sigam em todas as redes aí, @sejamrolo. Valeu!